Buenos días a todos. Un minuto, por favor, enquanto admitimos las personas a sala. Bien, bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación en nuestro webinar, que hoy será sobre gestión coordenada de fronteras, un pilar para la facilitación del comercio, la eficiencia logística y la integración regional. Y quien, nosotros de Procomex, próximo slide, por favor. Lo Procomex es una alianza que empezó como una alianza informal de gremios empresariales que tienen una misma visión, que los países pueden ser más competitivos si tuvieran procesos aduaneros y logísticos más céleres y más confiables. Y lo Instituto Procomex, que empezó sus actividades en 2005, tiene como, y que es el brazo operacional del Instituto, de la Alianza, tiene como misión formar capital social, juntar o sector privado e o setor público para trabalhar juntos para viabilizar esta visão. Próximo slide. Nós outros trabalhamos. Próximo slide, por favor. lo- en, no- nuestro trabajo es baseado en tres pilares: la participación efectiva de asociaciones que nos dan la representación política, de empresas que trazem o conhecimento específico operacional e de órgãos de governo que têm a vontade de cambio para viabilizar esta visão. Expandimos o número de participantes em la aliança. Próximo slide, por favor. E estes são os novos membros que começaram a participar da aliança em 2020, desde 2020, novembro de 2025. Próximo slide. Hoje temos o honor de poder expandir esta aliança para incluir outras associações em la região, com o objetivo de fortalecer o capital social necessário para promover o diálogo entre os setores público e privado. Hoje, no próximo slide, por favor, temos o honor de ter como ponente Dr. Hernani Cecucci, que es ex-director de la aduana brasileña, el ex-director de la OMA y hoy en día el experto del Banco Mundial en el tema de facilitación de comercio. Como su presentación es muy rica, sin más delongas, paso la palabra entonces
ao Dr. Hernani Stecucci. Hernani, muchas gracias mais uma vez por nos brindar com esta sua presença e com seus conhecimentos. Muchas gracias, John. Primero, decir que es un gran placer participar de esa plataforma. Congratular a Procomex por su trabajo, por permitir establecer un mecanismo de discusión, diseminación de temas importantes para la facilitación del comercio e poder compartilhar um pouco de minha experiência em gestão coordenada de fronteiras. Bueno, solo decir que eu trabalho no Banco Mundial em la prática global de comercio e integração, e no centro desse tema estão os temas de gestão coordenada de fronteiras, com muitos projetos que são conduzidos por el banco. Bueno, primera, voy a empezar la presentación, voy a hacerla despacio para que todos puedan acompañar y bueno, y espero que puedan enriquecer ese trabajo. Decir que mi primer mensaje es decir que comercio es un tema extremadamente importante para el Banco Mundial. Está en el centro de las políticas económicas de desarrollo. No hay registro histórico de países que migraron em desenvolvimento ou subdesenvolvidos para países desarrollados, sem passar por um grande crescimento de sua capacidade de comércio. E também foi fundamental para a redução da pobreza, que é uma das missões fundamentais do banco a lo largo de 3 décadas, de 1990 a 2020. Obviamente, hoje nós outros vivemos em um contexto geopolítico e de comércio um pouco mais complexo, há muitos desafios, pero a renda em si não cambia. Ou seja, não há desenvolvimento sem um trabalho muito intenso em integração econômica e sem fortalecimento das capacidades comerciais de los países. E a primeira mensagem é que a renda de facilitação de comércio comporta um grande número de temas, desde regulações, harmonização de processos, pero gestão coordenada de fronteiras, em nossa evaluação, é um dos principais temas que podem trazer benefícios concretos. O banco tem uma literatura econômica internacional que apunta que os benefícios são claros, medíveis, e em todos os projetos de inversão, nós outros temos que fazer essas avaliações de impactos antes de los processos e a posteriori de los processos de inversión. E para cada dia de ahorro que nós outros logramos fazer em exportação, isso tem uma implicação direta de 1,5% em volume comercial. A OCDE também estimou que se lográramos automatizar todo o comércio, os custos comerciais totais se reduzem entre 3 a 4%. Os benefícios de gestão coordenada são muito grandes, desde os temas associados às próprias agências que operam em controles de fronteira, e aí está na pantalla, não vou entrar em los detalhes acá dispostos, também para os operadores comerciais. E ao fim da ponência, da apresentação, John poderá circular essa apresentação e eu estarei à disposição se tem dúvidas ou questões para tratar. Esse tema de gestão coordenada de fronteiras não é um tema novo, é um tema que já nasce e está em la agenda internacional há 20 anos, desde o princípio das negociações do acordo da OMC. Há muita literatura internacional disponível para esse tema, de organismos como a Organização Mundial de Aduanas, como o próprio Banco Mundial, a OCDE e vários outros, a OMC, e só dizer que também se compreende como um dos artículos que hace parte do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC, o artículo 8. Que trata exatamente da cooperação entre os organismos que intervêm em la fronteira.
E acá, fronteira se entende de uma forma muito ampla. Nós outros falamos de fronteiras marítimas, fronteiras aéreas e fronteiras terrestres. E um primeiro ponto que me gostaria aclarar é que as fronteiras, por definição, são infraestruturas logísticas e de transporte. Ou seja, puertos, aeroportos, pontos de fronteira são estruturas de transporte e logística. Pero elas têm características distintas de infraestruturas clássicas de transporte e logística. As infraestruturas clássicas de transporte e logística, carreteras, depósitos, o que sejam, são basicamente infraestruturas que brindam serviços públicos a operadores que vão a ser benefícios para seu transporte. Em las fronteiras, además de esses serviços de transporte, se hace lo que nós outros chamamos de los controles soberanos do Estado, controles de fronteira. E por isso, essas fronteiras, elas têm características distintas. Elas são infraestruturas, são infraestruturas sociotécnicas, cujo desempenho depende essencialmente de los processos que aí são aplicados. Então, essa é a grande diferença de fronteiras com outras infraestruturas de transporte. E um ponto importante de enfatizar é que em las fronteiras terrestres, nós outros temos uma classificação adicional, porque é um tema de que o desempenho, a performance de uma fronteira terrestre não depende exclusivamente de um país. Depende de los dois países na fronteira terrestre. O desempenho está claramente vinculado à forma como os países administram essa fronteira e, sem dúvida, o desempenho será determinado por el país que tenha um movimento mais lento. Ou seja, é esse país que vai definir o volume e o fluxo comercial, não só o fluxo comercial, pero de veículos, de pessoas, pero essencialmente as fronteiras terrestres têm essa dimensão adicional de puertos e aeroportos que não têm essa proximidade geográfica a ponto de impactar seu próprio processo de trabalho. E o grande tema que tem é que há muitos interesses públicos que são aplicados nas fronteiras. E, em verdade, se nós outros vemos agora o contexto geopolítico, as demandas de los países para controles de fronteira seguem crescendo, não estão diminuindo, estão crescendo. Isso não significa que essas expectativas de controle tenham todas que fazer-se fisicamente em las fronteiras. Isso se pode fazer de forma coordenada, de forma de colaboração entre os países. Pero quando nós outros vemos todo o grado de políticas públicas involucradas na fronteira, temos muitas agências que estão aí presentes. E todas são com políticas públicas legítimas. Nadie dice que essas políticas públicas que se aplicam às fronteiras são ilegítimas. A questão não é a aplicação da política pública, é o como se hace o exercício dessas políticas públicas. E há dois modelos no mundo que se desenvolveram para responder a esse desafio. Há um modelo que chamamos de gestão coordenada de fronteira, que é o modelo que a grande maioria dos países implementaram. Nós temos soluções muito adelantadas em alguns países avançados, como Nova Zelândia, os países nórdicos, onde essencialmente as agências responsáveis por cada uma dessas políticas públicas, de forma coordenada, proativa, colaboram e uma agência exerce controles ou exerce fiscalizações em nome de outras agências. E o segundo modelo que alguns poucos países desenvolveram, países que foram muito motivados por uma agência de segurança muito forte. Então, hablo de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e, agora mais recente, África do Sul
também por temas de imigração, de criar uma agência que unifique todos os operacionais de punta bajo um único mandato, uma única estrutura administrativa. Isso chamamos de gestão integrada de fronteira. Esse modelo tem muitas mais complicações para se desenvolver e a gestão coordenada é algo mais sencillo, mais fácil de se alcançar por um processo de colaboração e cooperação institucional entre as agências involucradas. E a raiz desse processo está essa pantalla que foi desenvolvida inicialmente por o Instituto de Estudos de Política de Nova Zelândia, e em sequência se adaptou para muitos organismos internacionais e também para muitas de los documentos que eu havia proyectado na literatura. Basicamente, todas as agências que operam na fronteira estão em algum grado de cooperação ou coordenação institucional. Nós podemos ter um grado muito básico de meramente coexistência, onde as agências estão presentes, cada uma fazendo seu trabalho, não há nenhum tipo de relação. Isso se evoluciona para um processo de comunicação que pode começar de forma informal, baseado em pessoas, mas em la medida que isso avança, pode ter regras claras de comunicação, de intercâmbio de dados e evolucionar para a cooperação, quando as próprias agências passam a compartilhar recursos, por exemplo, compartilhar equipos de inspeção não intrusiva, compartilhar plataformas de soluções de tecnologia e informação, compartilhar a área de inspeção de carga. Para processos de coordenação, já é uma etapa bem mais avançada, e acá hablamos de que os processos de trabalho de las agências, cada uma de elas, estão plenamente alinhados e coordenados, ou seja, é um solo processo de trabalho que vai a beneficiar todas as agências. E para isso já entramos em um espaço em que essa relação necessita um pouco mais de formalização, necessitam de acordos mútuos de entendimento entre as agências, necessitam de memorandos de entendimentos ou acordos de serviços. E isso se pode desenvolver por um processo de agência a agência, por processos naturais de cooperação entre as agências, ou pode se desenvolver a partir de um marco institucional que se estabeleça por el próprio governo, ou seja, se cria um marco regulamentário que vai fomentar esse processo de coordenação operativa de las agências. E aí temos um grado aún mais adelantado, muito sofisticado, que já existe em vários países, que é a colaboração, onde as agências não só alinham seus processos de trabalho, pero de hecho compartem a responsabilidade por el desempenho de los processos entre as agências. Ou seja, é como se uma agência hace o serviço em nome de outra agência. Isso exige um grado de formalização muito mais adelantado e é algo que está implementado no mundo. Há muitos países que já avançaram para essa forma. Só dizer que o que se pide por parte do acordo de facilitação do comércio está ao nível da coordenação. E é isso que buscamos em la agenda de facilitação do comércio como um estándar mínimo de trabalho. Pero, em verdade, há muitos benefícios que se obtêm a partir de um processo incluso mais robusto de colaboração entre as partes. Essa pantalla é só para dizer que essa colaboração, essa gestão coordenada, tem duas dimensões distintas, principalmente em fronteiras terrestres, mas também vale para as fronteiras aéreas e marítimas. Existe o que nós chamamos de la colaboração e la coordenação nacional, ou seja, como os países trabalham nesse tema a lo interno para que haja esse processo de coordenação e coordenação, pero também uma colaboração e uma coordenação internacional,
ou seja, com seus sócios comerciais importantes em la fronteira terrestre com o país vecino. E isso se traduz em dois grandes tipos de projetos que são fundamentais, que são, digamos, os pilares desse processo de gestão coordenada e de colaboração. São os projetos de automação e digitalização que trata do fluxo de informação, como os países estabelecem modelos de dados comuns, como as agências estabelecem modelos de dados comuns. Digamos, em la dimensão nacional, o exemplo mais claro desse processo são o que nós outros chamamos de los portales únicos de comércio, las ventanilhas únicas de comércio internacional. E no fluxo físico é a segunda dimensão, é como fisicamente em los pontos de fronteira esses processos são trabalhados, como as agências estão ubicadas dentro do processo, em que momento interviene ou não interviene no processo, como que se hace a inspeção da carga. A dimensão do processo físico é fundamental. E também acá, o exemplo mais claro de colaboração internacional sobre esse tema é o que nós outros chamamos de fronteiras de paraje única, ou seja, os projetos de unificação em que os dois países admitem que os controles dos estados se hagam uma única vez em um ponto de fronteira, e não duplicados como se fossem fronteiras separadas. Então, esse é o marco conceptual. É uma renda que já vem sendo trabalhada em muitos dos países. A grande questão, qual é o grado de madurez nesse processo? Hasta que ponto o desenvolvimento dessas soluções efetivamente oferecem resultados concretos, práticos e no dia a dia das fronteiras. Essa lâmina é mais para dizer-lhes que, obviamente, esses controles do Estado, que são controles soberanos do Estado para as fronteiras, essencialmente se aplicam nesses controles porque os países têm marcos regulamentários, marcos jurídicos distintos. Em la medida que os países avancem em um processo de harmonização jurídica desses marcos regulamentários, pero também em um processo de reconhecimento mútuo de los grados de conformidade de los países frente a esse marco regulamentário harmonizado, em la medida que esse processo se fortalece, os próprios controles de fronteiras soberanos podem ser eliminados, podem ser suspendidos. Ou seja, isso é a essência de lo que passou, por exemplo, na União Europeia. Ou seja, dentro da União Europeia, há todo um processo de harmonização regulamentária, de harmonização de como os negócios, a atividade econômica ocorre entre os países, um reconhecimento mútuo entre as partes interessadas e uma redução muito significativa de los controles de las fronteiras internas. E é por isso que não vemos muitos, não é que não hagam controles, aún existem controles, mas não controles da forma tradicional que hacemos em outros países. Isso é uma lâmina que eu pongo acá porque eu sei que há no momento uma discussão muito grande de desenvolvimento de los corredores bioceânicos, de la integração econômica ou profundização de Mercosur, pero incluso de la profundização de la integração econômica em América Latina. E se o espaço da política econômica permite avançar nesse processo, a ambição de harmonização pode ser algo muito mais efetivo em termos de reduzir a fricção de los controles de fronteira a partir de um processo de harmonização. Nós outros temos alguns exemplos sobre isso que eu vou mencionar ao fim, que está passando em América, em el Caribe, por exemplo, entre Guatemala e Honduras, há um modelo que já está muito avançado,
mais adelantado do que existe hoje, por exemplo, intra-Mercosul. Bom, e aí vem o caso do como fazer esses controles de fronteira de uma forma bastante ágeis, coordenadas. E o que vocês estão vendo acá é uma lâmina de um estudo que o Banco Mundial comissionou a uma consultoria para desenhar o que nós outros chamamos de fronteiras inteligentes modernas. E basicamente está basado em algumas premissas que estão aí postas. Os países estão em distintos estágios de implementação de essas medidas. Pero, em um resumo muito sucinto, o que está passando? Primeiro, está havendo um processo de harmonização de dados entre as diferentes agências, as diferentes órgãos involucrados no controle. Está havendo um processo de antecipação da recepção desses dados, ou seja, processamento antecipado das informações, avanços na análise de risco por parte de todas as agências involucradas de uma forma coordenada, reconhecimento de los fluxos comerciais mais confiáveis, ou seja, operadores econômicos autorizados, para o vale também para a imigração. Muitos países que têm imigração têm agora programas de viajantes confiáveis, como é o caso, por exemplo, de Estados Unidos e outros países que estão nascendo projetos similares em la região. E o que se busca como uma visão de futuro é que todo esse trabalho de recepção antecipada, evaluação de risco, ocorra antes da chegada da mercancia, das pessoas, dos veículos à fronteira, deve passar antes. E no momento que essas cargas, esses veículos chegam à fronteira, as agências só têm que fazer dois trabalhos. Primeiro trabalho, identificar o veículo, a fronteira, o motorista, o condutor e responder a uma pergunta. Tenho que inspecionar essa carga, esse veículo, essa pessoa acá em la fronteira por questões de risco? Sim ou não? Se necessita, se aparta esse veículo para uma segunda linha de controle e aí vai a controle. E se não se necessita inspecionar, imediatamente a carga é liberada. Imediatamente. O que isso significa? Com a madurez dos sistemas de gestão de risco, que está em curso em vários países, o número de cargas que são submetidas à inspeção estão reduzindo. Ou seja, por exemplo, em Brasil, hoje, está como algo entre 3% e 9%, não por conta da aduana, por conta das outras agências involucradas no processo. Pero mais de 90% da carga não necessita inspeção física mais em fronteira. Com isso, se isso se aplica de forma concreta, eu posso dizer que 92% da carga pode ter uma liberação automática da carga em la fronteira. Isso significa que a fronteira cambia substancialmente seu modelo operativo. A fronteira deixa de ser um ponto de paraje, já não é mais um ponto para parqueo e paraje de caminhões, e se convierte em um ponto de passagem, onde a grande maioria do comércio conforme lícito vai ter um passagem com fricção mínima. Bueno, isso se hace para um lado da fronteira, pero imagínate que pode ter igual ao outro lado da fronteira, o mesmo modelo de trabalho. E em algum momento há uma sincronização, ou seja, todos os dados, informações, requisitos são submetidos com antelação para todas as agências de los dois lados da fronteira. Todos os processos de avaliação de risco ocorrem com antelação à chegada da carga e a liberação ocorre com as duas
fronteras con los dos países de forma imediata. Com isso, há um processo de agilidade sem precedente. Bueno, me perguntam, isso é algo teórico, Hernani? Isso não é um sonho de alguém que está volando no aire? Eu les digo, não, isso está passando, isso existe. Nós outros estamos trabalhando em vários países essa renda. Pode dizer-lhes que em la fronteira, por exemplo, entre África do Sul e Suazilândia, Eswatini, os tempos de cruze de fronteira eram de 6 horas, solo basado em processos de coordenação binacional entre os dois países, solo em fazer isso, se reduziu para menos de 20 minutos. Ou seja, 20 minutos é o tempo promédio de cruze de fronteira para fazer todos os trâmites. É claro que são situações muito específicas, o modelo de Eswatini, África do Sul, não necessariamente se pode compartilhar para outros, mas temos vários exemplos que mostram que esses tempos de cruze estão chegando a minutos, quando há esse processo de coordenação. Não falamos mais em horas, falamos em minutos. Então, isso é algo que creio que é importante ter em conta. Obviamente, para construir todo esse processo, há todas essas questões que estão acá, né, na parte de barra de la pantalla, pero é algo que é possível, é factível, está aí e está sendo hecho por muitos países. Bueno, acá básicamente es el mismo resumen de los principios claves de diseño para la reingeniería de procesos, para fronteras inteligentes, y eso es algo que necesita de inmediato lo que nosotros llamamos, sempre que empezamos com um projeto de fronteira, de fazer um mapeo e uma reingeniería de los processos. E se hace isso com estudos de los tiempos, aún melhor, porque não só mapeamos o processo, pero identificamos os principais coelhos de botella e quais são as etapas que são mais prioritárias em termos de inversão em automação. Ok? Mencionar com vocês que, associado à questão do processo, é também há um cambio e um avanço muito significativo em termos de desenvolvimento de tecnologias. Ou seja, as tecnologias aplicadas hoje nas fronteiras são muito diversas, muito grandes. Há tecnologias desde de temas de identificação automática de veículos, contenedores, para pessoas também. A biometria está disponível. Equipos de inspeção não intrusivas, os sistemas de seguimento e de rastreio de movimentação de cargas que já existem, a possibilidade de inspecções de cargas remotas, que é algo que já está permitindo que muitas das agências que necessitam controles de fronteira não precisem estar fisicamente na fronteira, pero puedan acompanhar a inspeção mediante conectividade com câmeras, com áudio, com internet, e todo o processo de inspeção de carga está documentado, se queda registrado em filmes por algum tempo, é auditável, ou seja, há toda uma dinâmica de câmbio de los modelos de trabalho que permitem essa redução do número de agências em las fronteiras. E dizer-lhes que todo esse processo está muito basado em gestão de risco. Bueno, se gestão coordenada de fronteiras é a agenda de facilitação do comércio mais importante, eu les diria gestão de risco e gestão do cumprimento é o pilar da gestão coordenada de fronteira que vai garantizar os maiores benefícios, porque, como aliás le havia explicado, a gestão coordenada de fronteira vai garantizar um fluxo rápido de los comércios conformes,
Pero isso só é possível quando os sistemas de gestão de risco adquirem madurez em esse processo. E também dizer que os controles de fronteira não estão mais em la administração moderna restritos a las fronteiras. Hoje, muitas das agências têm que operar com o que se passa em las fronteiras, os controles operativos de las transações, pero também com controles anteriores e controles a posteriori. Ou seja, há uma necessidade de manejar a conformidade com, digamos, atividades complementares a lo que se passa em las fronteiras. Eu não vou entrar muito nos detalhes, pero dizer que gestão de cumprimento basada em inteligência em risco em si mesmo é um grande tema de desenvolvimento. As agências têm distintos grados de madurez nesse processo. Há toda uma literatura disponível que vai estar, eu vou circular a ponência ao fim de la ponência de hoje. Está disponível para alguém que tenha interesse em profundizar nesse tema. Les recomendo, muitas dessas publicações já estão disponíveis em la internet, você pode ter acesso, pero o grande princípio desse sistema de gestão de risco se basa em la premissa de que o Estado, em seus controles soberanos, tem que dar um trato distinto conforme o grado de conformidade. Aqueles que são mais conformes, que não têm problemas, têm que ter mais simplificação, mais incentivos à conformidade. E aqueles que, na medida que se tornam menos conformes, o Estado, de forma gradual, incrementa a forma de relação com os operadores, que vão desde a educação, a assistência à la conformidade, hasta os processos de fiscalização mais fortes do Estado, combate ao fraude e por delante. Ok? Os processos de gestão de risco já existem em muitas das agências. Em minha experiência no banco, há pontos desse processo que necessitam algum tipo de fortalecimento. Eu vejo que se confundem muitas vezes a gestão de risco com a seletividade para a inspecção. Bueno, a seletividade para a inspecção é só uma etapa da gestão de risco. A gestão de risco é todo um flujo que está aí na pantalla, que inclui não só a identificação, a seleção, o trato de risco. O trato de risco não é necessariamente uma inspecção de carga, muitas vezes é uma clarificação das regras, é um sistema de educação a los operadores, ou necessariamente uma fiscalização mais forte, ou coisas combinadas. Você pode ter uma estratégia de trato de risco que incluya várias ações ao mesmo tempo. Pero muito importante é o monitoreo e o acompanhamento da conformidade. E acá é onde as agências aún estão em distintos grados de madurez. Algumas estão muito adelantadas, outras não têm isso institucionalmente tão robusto e estabelecido, e é parte da agenda de desenvolvimento que o Banco Mundial tem apoiado em muitos países. Esse processo de inteligência de risco está avançando para o que nós outros chamamos de centros integrados de gestão de risco e monitoreo. Então, é algo que está sendo implementado em muitos países, muitas vezes com centros nacionais que centralizam a informação e a decisão e permite uma cooperação binacional ou regional em la medida que esses centros puedan se comunicar com os países vecinos, ou seja, são basicamente entidades de monitoreo de los flujos de pessoas, veículos e cargas entre os países para a facilitação do comércio e para toda a dinâmica comercial. Eu não queria deixar de mencionar que associado à gestão de risco estão os programas de conformidade que havia mencionado, ou seja,
Programas de operadores econômicos autorizados são programas que já existem em muitos países, mais de 97, 92 países já tendo implementados, e são programas que têm essas características de identificar operadores conformes que vão ter um trato muito simplificado em las fronteiras. E eu les digo que em programas maduros de operadores econômicos autorizados, os grados de inspecção de carga chegam a 1 ou 2%. Ou seja, poderíamos ter 98% das cargas desses operadores só passando por las fronteiras sem nenhum grado de intervenção ou interrupção de seus processos. E há exemplos para isso. Esse é um exemplo entre Estados Unidos, Canadá e México, que é o Programa de Livre Comércio Seguro, se chama FAST, Free and Secure Trade for Commercial Vehicles. Empezou basicamente com reconhecimento mútuos, já está avançando para centros unificados de processamento de carga, onde basicamente é paraje única. Se hace único controle em um lado em um dos dois países e toda a carga cruza a fronteira em carriles específicos dedicados a quem se beneficia desses programas. Isso já existe e está sendo aplicado plenamente em muitos países. Eu havia mencionado alguns avanços. De novo, a principal questão em desempenho em processos de fronteira são os processos, a governança. Como se hace para que os países possam colaborar, coordinar, para que os processos sejam os mais efetivos possíveis e se reduzam os tempos. E acá são só referência ao trabalho que estamos fazendo entre a África do Sul e Lesoto, pero vou dizer-lhes, Guatemala e Honduras é um outro excelente exemplo. Allá, a cooperação internacional foi um pouco mais allá de simplesmente do processo de controle. Como eles avançaram em uma profundização da área de comércio, basicamente se criou uma declaração única para o cruze de fronteira. Ou seja, o operador faz uma só declaração que sirve como exportação para o país que sai e importação para o país que entra. Se chama FIDUCA. E com essa declaração, todos os dados são harmonizados, e os documentos de suporte são anexados, são submetidos com essa declaração, e os tempos de cruze de fronteira em Guatemala e Honduras se reduzem para minutos. Está também em minutos para esse processo. Acá é um exemplo de los países nórdicos que demonstra esse grado mais sofisticado de colaboração que eu havia mencionado. A colaboração entre esses países se avançou muito, anos de trabalho conjunto, a construção de confiança, que chegou ao ponto de que, a lo doméstico, as agências decidiram ter uma só agência fazendo os controles em nome de todas as agências. Ou seja, ao ingressar em um país como a Noruega, a imigração, o departamento de imigração é que nasce o controle do viajero e do bagaje de viajantes, a imigração. Como a aduana cuida mais da carga, ao cruzar com um caminhão, é a aduana quem hace o controle de imigração e o controle de carga. Ou seja, a aduana hace o controle de imigração em nome da aduana. Isso a lo doméstico. E no internacional passa algo que eu não conosco precedente aún, pero se pode fazer. Donde um país exerce o controle em nome do outro país. Ou seja, as exportações de Suécia, que nasce o controle ao ingressar em Noruega, são os oficiais de Noruega. Eles que ingressam em los sistemas informáticos de Suécia
y registran la conclusión de las exportaciones de Suecia. Y el mismo pasa en el flujo inverso. Las exportaciones de Noruega, quien controlan son los oficiales de Suecia. O sea, un alto grado de colaboración institucional que tiene reflejos directos en términos de costos operacionales, inversión del Estado, tiempos de cruce de frontera, e é um grado de madurez aspiracional, eu diria, para todos os países. Creio que nós somos, porque são países desenvolvidos, desarrollados, por soluções como essa. Compreendes? Não, não, não é ao revés. Só você passa porque são desarrollados. Não, se chegam a ser desarrollados porque têm capacidade de governança e de colaboração para chegar a esse ponto. E é algo que creio que a região tem que fazer a aspiração. Bueno, para finalizar mi ponencia, creo que ya estamos a como 40 minutos, 45 minutos. Decir que el Grupo Banco Mundial es un gran proveedor de asistencia relacionada al comercio. Nosotros tenemos un portafolio de instrumentos de apoyo a ese proceso y seguimos a la disposición y obviamente una interacción con los gobiernos para ver cómo podemos apoiar essa renda. Agradecer a ustedes, um prazer ter essa plataforma e sigo à disposição de todos. John, eu lhe retorno a palavra. Um abraço a todos. Muchísimas gracias, Hernani, por esta brilhante apresentação, muito didática, muito completa. E quero pedir ao Jordanes para poner a pantalla nuestra de Procomex, que quero falar sobre nosso próximo webinar, quando teremos dois palestrantes, o Michael Larsson e o Juan Olmedo. O Michael Larsson é del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, e o Juan Olmedo da Aduana de Paraguai. E vamos falar sobre como construir a institucionalidade de gestão em paralelo com a infraestrutura física. Okay? Como vimos de Hernani, a questão da institucionalidade da gestão, o controle de processos, é muito importante, talvez tão ou mais importante que a própria infraestrutura física. Então, teremos este webinar no dia 18 de junho, tá? A las 10 horas, e invito todos a se inscrever para este webinar. Também os invito, no próximo slide, por favor, Jordani, para, se não fizeram ainda, se inscrever para o Seminário Internacional de OEA, que acontece presencialmente em São Paulo, dia 27 e 28 de maio, e avisando que temos muito poucos lugares sobrando. Creio que menos de 20 lugares sobram para esse seminário. Então, se não se inscreveram ainda, podem correr para fazê-lo, para viabilizar sua participação neste evento do dia 27 e 28 de maio. Então, mais uma vez, muchísimas gracias, Hernani. A gravação deste webinar estará disponível no YouTube de Procomex e o Hernani nos passará sua pantalla e nós poderemos compartilhar com os participantes do evento de hoje. Então, mais uma vez, muchísimas gracias, Hernani, a equipe de Procomex e a todos vocês que participaram desse webinar. Hasta la próxima.